Olá, muito boa noite. Na paz, no amor, na graça, na bondade de nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos, creio, reunidos com um bom número de pessoas e também crendo que sejam pessoas que receberam o chamado para estarem nesse momento, então, ah, interligados e convocados pelo Evangelho, pelo Espírito do Senhor, para ouvir a pregação, ouvir o ensinamento e acolher de bom grado, acolher como se acolhe a melhor coisa para a nossa vida, com toda certeza. Eu creio nisso, porque as pessoas que não forem chamadas, elas não vão se agradar, elas vão se enjoar, se cansar. Não tem como haver perseverança e muito menos crescimento. Não tem. É só mesmo as pessoas que são chamadas e, e que naturalmente vão se esforçar a superar os obstáculos, as provações, as dificuldades, para ficar com a palavra cada vez mais límpida no seu coração, genuína, pura, para que ela se torne, então, em algo eficaz, profundo, e ocorra o que está escrito, a libertação, a transformação da vida, da água para o vinho, e ocorra a conversão, o arrependimento, e também ocorra este amor que deverá ir crescendo pela pessoa de Cristo Jesus e pelas pessoas fracas, pobres, humildes, pelo Evangelho do Senhor, pela palavra de Deus. Isto vai acontecendo concomitantemente, não é algo separado, um pouco aqui, um pouco ali. Isso vai se dando no mesmo tempo, com toda certeza. Então, mas repito, só mesmo aquelas pessoas que então chamadas e veja, e também são as mesmas pessoas que se esforçam para guardar esse chamado e para continuar então crescendo no conhecimento, na graça, em estatura e sabedoria diante do Senhor Deus e diante dos homens. Com certeza. Observem que no tempo de Cristo Jesus havia milhares de pessoas, milhares. Não sei se estou bem informado, mas tempos idos andei estudando, pesquisando um pouco, me parece, não sei, até creio que não seja fonte de muita seriedade, repito, não tenho assim melhores informações, mas no tempo de Cristo Jesus, eu ouvi falar que haviam na cidade de Jerusalém 18.000 pessoas. Não sei se ouvi bem, eu creio que deveria haver mais. Mas que em épocas de festa, principalmente da Páscoa, chegava a 50.000. Não sei, teria que conferir isso, eu até hoje não fiz isso. Mas procurem aí, me ajudem. Veja, mas enfim, que seja 18, que seja mais do que isso, 1.000, né? Mas significa que havia muita gente, milhares de pessoas. Agora o que choca, o que deixa assim algo preocupante até mesmo, saber que tão poucas pessoas então conheceram Jesus. E menos ainda as que seguiram nele, as que aderiram, as que creram nele. Veja que historiadores da época, citado Flávio Josefo, e outros, mas pouco se falou sobre ele. A história, a história humana, não a religiosa, pouco falou-se sobre ele. Alguma coisa sim,
mas pouco. Então, veja que ele não causou grande impacto no mundo daquele tempo. Não. Aconteceu aquilo e não chegou assim às fronteiras de uma forma geral e nem além delas. Pelo que então se sabe. Foi um acontecimento mais marcante na vida dos discípulos, com toda certeza. E dos poucos discípulos, poucos, porque muitos não creram, muitos se afastaram e certamente, veja bem, deram um péssimo testemunho. Falaram mal, fizeram oposição, contrariaram. Os que largaram, os que saíram fora não andaram mais com Jesus e nem com seus discípulos, com certeza combateram a seita do Nazareno. Deram um testemunho péssimo, certamente. Não, eu sou um deles, eu também fui, eu também participei, mas eu. Aí começa a contar, né? Contar as desavenças que houve. Com certeza, olha, para ver que um traiu, o outro então negou e fugiram tudo. Quer dizer, certamente as pessoas daquela época contaram péssimos testemunhos. Péssimos testemunhos, com toda certeza. Porque é normal assim, quando uma pessoa abandona uma crença, ela sai atirando para tudo que é lado. Ah, sai, com certeza sai. Mas não tem como não ser assim. Não tem, pode ser. Pode abandonar uma crença verdadeira ou falsa. Mas sai atirando, sai. Isso é a coisa mais certa do mundo. Sai atirando, sai. Sai questionando, sai criticando, sai. Com certeza. Vão me citar, né? Pelo seu próprio exemplo, né? Claro. Então observem que, olha, Cristo saiu do judaísmo e saiu o quê? Criticando, não propriamente o judaísmo, não propriamente a lei de Moisés, mas os que ficaram lá e o que fizeram da lei de Moisés. Ele saiu atirando tanto que, veja, ele receberam isso com uma grande afronta e concluíram que ele tinha que ser morto. Porque ninguém atacou tanto que nem ele. Ninguém, nenhum dos profetas fez como ele fez. Nenhum. Ou, muitos profetas foram ferrenhos, críticos, ferrenhos, né? Eles, então, falando da parte de Deus, eles foram agressivos, extremamente agressivos. Né? O profeta Elias mesmo, né? E o profeta Jeremias, também muito agressivo, muito. E outros mais, mas nenhum chegou ao nível que chegou o Cristo Jesus. Nenhum. Porque nenhum deles chamou o sumo sacerdote, os sacerdotes do templo, até porque também Isaías era um sacerdote. Então veja, nenhum disse para eles que eles eram filhos do diabo e que eles estavam gerando filhos do inferno. Ninguém disse isso. Então veja, se houve alguém que foi um crítico mordaz, ferrenho, agressivo, foi Cristo Jesus. Claro, e já tendo sido precedido por João Batista. João Batista veio como precursor e ele veio agressivo, extremamente agressivo, com toda certeza. E aí então veja que Jesus fez isso e pode ter certeza também que todos os que saíram do meio que conviveram com eles também saíram fazendo a mesma coisa, com toda certeza. Por isso observem que é interessante a pessoa ela saber se ela está sendo guiada, conduzida pelo Espírito Santo, ou se ela está simplesmente magoada, revoltada, ressentida, porque não deram oportunidade, porque não deixaram ela crescer, não promoveram ela. Aí ela então sai atirando, ou sai para abrir outras igrejas. Muitos saíram da Igreja Católica e criaram outras igrejas. Primeiro cisma, acredito que foi o primeiro, não sei também. É. Mas ali da igreja, essa igreja ortodoxa russa, foi um grande cisma que houve, me parece, no ano 1005, né? 1005 da nossa era, naturalmente, né?
que houve então esse cisma. E foi por coisas, né? Mas para eles parecia algo muito grande, né? Bem, então, mas depois disso muitos outros foram se afastando, foram se retirando e assim por diante. É, e depois também Lutero e outros antes de Lutero, no mesmo tempo da Lutero e depois disso. E aí veio vindo, então hoje nós temos milhares de denominações, de ministérios, de igrejas, enfim. E cada dia surge mais e mais. A Universal já deu, ah, já originou, deu assim, frutos, muitas igrejas, que muitos pastores se afastaram e fundaram novas igrejas, da Graça, da Mundial, etc e tal, todas as assembleias, enfim, muitos. E todo dia está surgindo novas igrejas. Por conta disso, e com certeza a maioria delas também criticando os seus pares, então, até então, enquanto estavam juntos, eram amigos, cresceram junto, alguns deles, né? Depois se dividiram, o caso também do Edir Macedo e o Soares, né? E assim por diante, né? Muitos foram se dividindo, mas o que ocorre? Nós percebemos hoje que eles estão aliançados, na essência permanecem porque, observem, o evangelho foi sendo ocultado, não foi sendo exigida mais nenhuma austeridade, nenhuma negação, nenhuma renúncia, e aí foi facilitando a vida de todo mundo. Facilitando, porque daí, veja, não precisa mais renunciar, não precisa deixar mais nada. Não precisa. Então venha como está e permaneça como está. Deixe algumas coisinhas, claro, porque senão fica muito escandaloso, mas fica com aquilo que não escandaliza, né? Com o dinheiro, com a riqueza, juntando e conta isso como bênção. Pronto. Aí todo mundo aceita, de boa, de boa. Como eu disse antes, essa prostituição com o dinheiro, ninguém reclama. Pelo contrário, conto isso como testemunho. A prostituição que eles não aceitam é com mulher, é com homem, essa aí não. Essa aí tem que ser combatida. Mas essa prostituição econômica, financeira, se prostituir com o César deste mundo, essa eles não consideram. E se observarem, repito, o Antigo Testamento, os profetas, eles vinham falando sobre a prostituição sagrada, que era, então, traindo os ensinamentos de Deus, traindo a lei de Deus, traindo os princípios de Deus. Esta que era a grande pregação e briga dos apóstolos, dos profetas, misericórdia. Então eles denunciavam esta prostituição. Mas, com o tempo, isto foi caindo em desuso e chegou a ficar só nessa moral, então, da carne. A carne. Então isso só ficou sendo a prostituição. Só isso. Então observem que quando Cristo veio, ele tolerou para o escândalo de todo mundo e até os dias de hoje, ele tolerou um adultério. Tolerou. Até o próprio adultério de Davi, de certa forma. Entendeu? Agora, essa prostituição financeira e econômica, se prostituir com o César desse mundo, com o dinheiro desse mundo, com os valores, com a carne, com os deuses desse mundo, essa Cristo não perdoa. Ele foi mordaz, ele foi incisivo, ele foi na raiz. Ele disse: não tem como. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem. Ou a Deus ou ao dinheiro. As coisas materiais. Não tem. Esta aí não tem perdão. Não tem. Como não tem perdão? Sim, não tem. Permanecendo com a riqueza, permanecendo com as coisas desse mundo, não tem perdão. Só se desfizer. Só se partilhar, só se doar. As condições são essas.
são estas, com toda certeza. Ele disse que é para continuar em adultério, que é para continuar se prostituindo. Não, nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Mas ele disse que as pessoas têm que largar o dinheiro. Isso ele disse. Porque é impossível alguém ser salvo com isto. É impossível. Mas ninguém... Veja, esses religiosos, eles não consideram mais isso. Como já falei outro dia, ele chegou a zombar. Chegou a zombar disso. Faz ironia, com toda certeza. Então veja que os discípulos de Jesus fizeram isso, e os que vieram depois dele, os que fizeram isso, fizeram história. Fizeram história e ficou registrado. Mas depois que se prostituíram com o mundo, que se corromperam e que abraçaram as coisas materiais, e daí então todo mundo pôde se tornar cristão, tá aí nisso aí, deu nisso aí. Acabou. Acabou o cristianismo, com toda certeza. Aí ficou fácil para todo mundo, né? Como já foi falado sobre aquela igreja na Coreia, né? Então, que prosperaram grandemente, diz que lá a igreja lá é muito próspera, impressionante, as pessoas enriqueceram grandemente, trabalham muito, então os dízimos são extraordinários, as ofertas também. Então, veja que eles prosperaram grandemente, saíram da pobreza, da miséria, enfim. E alguém questionou assim, será que tem algum desses lá no céu? Será que, será que existe alguém lá? Eis a questão. Eis a questão. Eu não creio. Eu não creio. Porque esse evangelho não existe. Não existe. Ele pode ser muito bonito. Desses aí, claro que há pessoas que salvam lá na Coreia, possivelmente. Mas esses que estão apaixonados, amando o dinheiro, que não abrem mão e continuam assim, eu não acredito. Não acredito. Não. Esse evangelho não foi ensinado por Cristo. Ele não ia renunciar a tudo para nada e nem pedir para os discípulos pronunciar naquele tempo, e depois disso pode. Não. Estão sempre dizendo que em Deus não há mudança, não há variação de mudança, e a sua palavra é a mesma, e ele disse, passará o céu e a terra, a minha palavra não vai passar, nem um tiro, nem um vírgula, nem nada. Como que agora então já estão fazendo isso? Então não tem como. Não existe. Então, o que tem são crentes. São crentes, como eles dizem. São crentes, eles creem nessa pregação, creem nesse Jesus, mas não é o Jesus do Evangelho, não é o Filho do Deus Altíssimo, não é o Yeshua HaMashiach. Não, esse é um Jesus aí, um Jesus, que os pastores pregam, e Jesus que vem trazer a paz, é isso aí, espalharam por aí tudo. É, esse Jesus. Nesse eu não creio. Não, não ter nada contra quem fala assim, né? Lá no Rio, lá. Só fala porque eles vieram de lá com esse Jesus aí. É, vieram de lá com esse aí, anunciando para todo mundo. É, então ficou fácil agora, ficou fácil. Aí com bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos e bandeira do Brasil e todas as bandeiras. Se bandeira fosse alguma coisa, misericórdia, gente. A bandeira também prostituiu tudo, né? Bom, veja bem, gente, está escrito, o apóstolo Paulo diz, se as primícias forem santa, tudo mais será santo. Entendeu? Então, se o evangelho já é distorcido, o que pode vir de prestado ali? Mais nada. Nada mais presta. Com certeza, como Cristo Jesus disse, para lançar fora e será pisado pelos homens. É o que nós estamos vendo hoje. As pessoas zombando. As pessoas que não acreditam em nada, não têm crença, ou têm crença, sei lá, em qualquer coisa, eles estão zombando. Estão rindo à toa. Nunca foi. Estão se sentindo tão bem. Ninguém mais questiona eles. Eles só dizem assim, ainda bem que eu não faço parte dessa corja, desse covil de ladrão. Ainda dizem isso, ainda bem que eu nunca aceitei numa igreja, ainda bem que eu nunca aceitei esse tal de evangelho. Para mim, aí cada um sai com umas conversas mais estranhas, até alguns nem tanto, mas enfim, não tem mais hoje como evangelizar sério, de forma séria as pessoas. Porque quem já ouviu e aceitou esse evangelho aí está estragado. Dificilmente vai haver um conserto. Esse está estragado.
E veja, e aqueles que não aceitam nem esse, é difícil, que não aceitam nem esse Light aí, esse aguinha com açúcar, imagina aceitar o verdadeiro, e também é pouco provável, muito pouco provável. Porque já é, se esse que é fácil, digamos assim, já não já é difícil aceitação, imagina o verdadeiro evangelho. Só o chamado mesmo. Só os chamados que realmente estão decepcionados com o mundo e têm uma sede grande de justiça, uma sede pela verdade, pela vida, que amam muito a sua vida. Porque se não for assim, vai acabar aceitando esse aí ou nenhum. E vai viver do seu jeito. Sabe de uma coisa? Eu estou vendo aí que esse pessoal não se entende, é uma confusão danada, eu vou seguir a minha vida e olha, não vou olhar para a direita nem para a esquerda e vou olhar em frente e vou cuidar da minha vida e dane-se. Muitas pessoas vão se recolher dentro de si mesmo e vão se perder, claro. Com toda certeza vão. Vão. Por conta de olhar, então, os escândalos dos outros. Os escândalos, a confusão, a briga, a intriga. Porque se escutar a Universal, ela critica todas as outras. Se escutar a Presbiteriana, piorou. Se escutar a Brasil para Cristo, a mesma coisa. A cristã do Brasil é só ela, a verdadeira. Cada uma dessas se diz verdadeira. E critica as outras, naturalmente. A católica, a mesma coisa. Eles são eles e mais eles. Não tem desses crentes aí. Eles têm que se converter e voltar para a mãe igreja. É o que eles dizem. Então, todos eles estão cheios de convicção e de razão. Com toda certeza. Os espíritos é a mesma coisa. Eles estão vindo todas as semanas, estão ouvindo os espíritos falar e falar e falar. E testemunho daqui e dali, e ouve o falecido e a falecida, e o espírito de sabedoria, e o espírito da verdade, e o espírito de onde. E falou para muita gente, esse espírito é verdadeiro, porque se falou várias vezes para várias pessoas, e assim pode. Ninguém mais mexe com eles. Não. Estão ali, são radicais e tem uma vasta literatura que cada dia mais ele se enche de convicção. Não tem como, não tem. E no tempo de Cristo Jesus também não é que foi muito diferente, claro que não. Porque veja, olha bem, todos os sinais, os prodígios, as maravilhas que ele fez, tudo, e assim mesmo, veja, o grupinho só que ficou. Um grupinho, muito pouca gente. E muitos daqueles ali ainda foram desistindo, foram se esfriando, como ele contou a parábola da semente. Ele não contou aquela parábola da semente por acaso, porque é realmente o que acontece, verdadeiramente. Os que ainda querem e se esforçam e lutam e vão, aí chega mais adiante o que acontece? A fascinação pelas riquezas, a paixão pelo mundo, a criação dos homens. Eles se encantam e confiam nos homens. Outro dia uma pessoa botou no Face aí uma conversa. Maldito homem que confia no homem, aí já, mas traz do lado pessoal, sabe? O lado pessoal. Não é isso. Confiar no homem é confiar nas criações dos homens. No ouro, na prata, nos carrões, nos casões, nos casarões, e nos casamentões também, e nos homões, mulherões, homãos, Tô brincando um pouco aí, desculpa, Mas veja bem, gente, é isso que leva as pessoas, então, a se afastarem do verdadeiro evangelho. São muitas formas que vêm para corromper os corações. Muitas formas. Por isso eu volto a repetir aquela história do dragão. E tem gente que abomina, não concorda, porque não é essa a interpretação, está equivocada. Pense como acharem melhor. Certamente já estão confundidos mesmo. Mas o dragão de 7 cabeças, repito, significa que ele ataca em todas as frentes. Em tudo. Não é? E ali uma coisa, em todas as frentes. Ele veio para dominar. Esse dragão, ele veio com a força para enganar, se possível, fosse os próprios eleitos. Para ver que não é pouca coisa. Não é. Sabe?
E ele tem argumentos, e ele tem presente para dar, e ele tem graça, ele tem sinais, ele tem maravilha, porque ele tem chifre. Ele tem chifre e tem diadema. Significa força, autoridade, e significa diadema é algo, é coroa. É algo que encanta, que é beleza, poder, força, beleza, autoridade. Não, certeza. Né? Por isso eu sempre gosto de dizer, nas minhas orações, sempre gosto de falar, lembrando que o domínio e o poder pertence a Jesus Cristo. Porque ele vem também apresentando domínio e poder. Uhum, com certeza. Mas veja, eu confesso isso, eu creio do fundo do meu coração que o domínio e o poder pertence a Cristo Jesus, como ele disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Foi me dada. É. Foi dada autoridade para o dragão, para o demônio, enfim, vencer Jesus nesse mundo. Foi. Levar ele à morte. Foi. Ele foi, carnalmente, ele foi vencido. Ele foi derrotado. Ele foi crucificado pelas forças dessa terra. Como está escrito lá, o Pai o ressuscitou. O Pai. E ele disse: eu dou minha vida e eu retomo ela de volta. Mas enquanto ele foi vencido. Foi vencido nesse mundo, e veja, e ele continua sendo vencido para todos aqueles que não aceitam ele, da forma que ele é. Ele continua sendo vencido. O demônio continua vencendo, o mal continua vencendo, como venceu naquele tempo. Não se iludam, os senhores e as senhoras. Não se iludam com essa conversinha mole. Não. Entendeu? Quem está dominando nesse mundo? Por que o apóstolo João disse: o mundo pertence ao maligno? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram. Só naquele tempo? Não. Continuam preferindo até hoje as trevas. É a minoria. Uma pequena minoria e voto vencido ainda. De voto vencido. É a minoria. Por isso eu disse, haverá pessoas nessas igrejas, membros, que serão salvos, com certeza. Mas é muito pouco. As lideranças dificilmente, com toda certeza. Porque a liderança, quando ela sente desconforto, quando ela sente que está fora, ela pode sair se ela quiser. A não ser que ela queira continuar. Porque é interessante, tem o poder, tem autoridade ali dentro, tem o dinheiro, questão econômica, financeira, estabilidade. E isso é difícil. Isso é difícil. Então ela termina acontecendo como o apóstolo João disse. Muitos creram em Jesus, mas preferiram ficar no judaísmo com medo de a, perder espaço, perder autoridade, perder a dignidade. Então ele diz lá: preferiram a glória dos homens e não a glória de Deus. Então haverá padres, haverá pastores, haverá até alguns bispos, possivelmente, que não concordem, mas ficarão igual. Porque é muito difícil, o escândalo, o sofrimento, a pessoa ela fica desprezada, abandonada, traída, ela fica sendo um lixo, ela fica jogada às traças. É horrível, com certeza é horrível. Eu já falei que quando eu saí da vida, então, sacerdotal, religiosa e padre, né, coisa mais triste. Realmente é uma morte horrível, horrível. Olha, misericórdia, misericórdia. É uma morte terrível. É um sofrimento terrível. Até a pessoa se descobrir, perde a identidade completamente. A pessoa vira não sabe, nem ela sabe o que ela é. Ela anda sem rumo, errante pela terra. Foi o que me aconteceu. Coisa terrível. Terrível. Isso não é um dia, dois. Foi muito tempo. Cruel. Né? Não é só pelo fato das pessoas olharem e desprezarem. Muitos olham até hoje. Tem por inimigo mortal, né? Associado a outras coisas mais, né? Misericórdia. Eu, então, como um traidor dos mais cruel. E as outras igrejas não foi muito diferente, não. Não foi, não foi. Mas o grande impacto foi esse, sem dúvida na minha vida, sem dúvida nenhuma.
porque isso aconteceu, então, meus familiares, misericórdia, muitas pessoas que eu tinha uma amizade que eu considerava e considero mais, fui lançado fora. Vamos, por favor, não toque mais no nome dessa criatura. Isso é abominável. Abominável. É, com certeza, com certeza. Então imagina o tempo de Cristo Jesus, que era muito pior. Eu não tinha nada para perder, vamos dizer assim, né? Mas naquele tempo eles tiravam todos os, eram deserdados. A pessoa era expulsa da igreja, do templo, da sinagoga, ela perdia tudo. Quem aceitasse Jesus perdia tudo. Não, era ia para o olho da rua. Era horrível. E não raro era perseguido e morto ainda. Né? Então, por isso, veja que esses primeiros cristãos, como disse, eles, como é sabido, eles gastaram sua vida, deram sua vida realmente, morreram para esse mundo, morreram para esse mundo. Foram, né, tidos como o esterco da pior qualidade. Coisa mais triste. É, com toda certeza. Hoje não, nós vemos as igrejas umas criticando as outras, como disse agora. Umas criticam as outras, mas na hora do vamos ver, estão tudo aliançados. Aliançados, tá aí. Estão aliançados. Né? E a pregação, invariavelmente, é a mesma. Tirando a crítica que uma faz para a outra, todos pregam a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem diferença. Eu não vejo. Se vocês escutarem aí, até e tem os pregadores que pregam muito bonito, por sinal, com toda certeza. Mas com quem eles estão comprometidos? Com quem eles estão comprometidos? Tem que olhar com quem. Por isso eu disse, tem muitos pastores que eu começo a escutar e a pouco ele vem com aquela história. Vem com aquela história do Antigo Testamento, porque o profeta aquele, porque o profeta aquele outro. Pronto. Um evangelho que não existe. Não existe. Jesus, ele não pode ser comparado e nem substituído jamais por nenhum outro pregador. Nenhum outro. Pode mencionar o Antigo Testamento, os profetas, tudo bem. Pode mencionar. Mas a essência, como está escrito, que ele é o centro da criação, o centro do ensinamento de tudo. Quando ele não for colocado no centro e as palavras dele não é suficiente, que tem que ir lá escafunchar o Antigo Testamento, acabou. Acabou. Né? Não tem jeito. É como ele disse. Sem mim vocês não poderão fazer nada. E não adianta depois no final da pregação só dizer em nome de Jesus. Não. Isso não existe. Vai lá e prega, exalta tudo que é os profetas do Antigo Testamento, exalta todo o passado, dos heróis do passado, depois vem lá falar que Jesus não sei. Não, né? Não adianta. Né? Para fazer como diz fazer a cobertura do bolo, colocar a cereja do bolo. Não, não. O centro é Cristo Jesus. Tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa pregação, o centro de tudo. Ele é realmente, não pode existir outro que faça sombra para ele. Não existe, não existe. Mas se observarem nesses templos, como eu já disse, na Igreja Católica mesmo, quer dizer, ele é colocado lá no final. É por intercessão da Maria, do santo aquele, da santa aquele outro, aí no final aí bota o nome de Jesus, né? Mas é só assim. O exaltado mesmo são os santos, até a mãe dele é muito exaltada. Mas por que exaltam ela? Porque é a mãe de Jesus. Mas quem é Jesus? É o filho de Maria. É a Maria que está no centro. Quem é? Quem é essa mulher? Essa mulher é a mãe de Jesus. Mas quem é Jesus? É o filho de Maria. Pronto, volta para ela. Então ela que é ela é grande, com certeza. Com certeza. É bem-aventurada. É. Bendita entre as mulheres. É. Mas porque creu. Creu em Cristo Jesus. Não porque é mãe dele. Ele disse. Ele disse. Bem-aventurado ou feliz aquele que crê. Aquele que crê. Ela creu. Ela creu no Filho de Deus. O que é difícil, hein? Reconhecer o Filho como Filho de Deus
É difícil, porque ele disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. É. Então veja que Maria se converteu a Cristo Jesus. Agora tem pessoas se convertendo a Maria, não se converte a Jesus. Se até ela se converteu a Cristo, precisou se converter a Cristo para ser salva. É. Até ela. E os irmãos também, os irmãos de sangue, precisaram se converter a Cristo Jesus. Agora não. Agora parece que Maria é salva. Ah, mas ela intercede. Ela intercedeu. Hoje não intercede mais. Só há um que intercede. E a palavra não pode falhar. Não pode. Mas como essas igrejas não têm compromisso com a palavra, que não lhes interessa, né? Então eles não usam. Eles ignoram, passam por cima da outra explicação. E segue a festa. Segue a festa. É, fazendo festa. Segue a festa fazendo festa. Fazendo de conta que todo mundo está crendo. É batizado, está salvo. É filho de Deus. E está aí. Uns matando os outros, destruindo com os outros, fazendo horrores. E se tendo e se atribuindo como sendo filhos de Deus, nascidos de Deus, participando do sacramento e assim por diante. Misericórdia, gente. Que coisa deprimente. Meu Deus. Então por que vai haver necessidade de conhecer o Evangelho, de evangelizar? Não tem porquê. Não tem uma pessoa, vive como ela quiser, depois na hora do velório vão lá. Senhor, recebe esse nosso irmão na glória eterna, dá o descanso eterno para ele, sabendo que nunca se comprometeu com ninguém. Nunca. Nunca serviu ninguém. Mal a pena a si mesmo. E botou outros para servir ele, ainda explorou e fez um monte de coisa. Aí ficam lá desejando a vida eterna para ele. Ah, Senhor, tá julgando o pastor. Está julgando. Bom, então se não é para ser assim, lance fora todas as Bíblias, todo o Evangelho e siga. Siga como está aí. Porque é o que estão fazendo. É o que estão fazendo. É. Não precisa mais se converter, não precisa mais servir, não precisa mais nada. Não sei ainda por que insiste querer falar em Jesus, né? Em conversão. Não precisa, mas ninguém. Pô, também ninguém mais fala em conversão tampouco. Ninguém mais fala em conversão. Fala mais nada. É. Se vão na igreja, vão, se não vão, tá salvo igual. É, claro. Aí aqueles que vão, então, bom, esses aí, esse foi, esse mudou um pouquinho, então esse é santo. Esta é santa, essa aí merece a honra dos altares. Né? Aí vai desse jeito, vai desse jeito. Não pode. Nós não podemos baratear a salvação, nem o sacrifício, nem o amor de Cristo Jesus. Não podemos. Temos que voltar à raiz, à essência do Evangelho de Cristo. É difícil, com certeza é. Ele não disse que seria fácil. Nunca disse, né? Nunca disse. Vai ficar falando sozinho? Se é para falar para uma multidão, para ter uma multidão. Muitos têm multidão aí. Muitos. É como ele disse. Se tu aparecer falando teu próprio nome, muitos seguidores virão. Muitos. Mas eu sempre disse, não estou atrás de seguidor. Não é esse o objetivo. As pessoas que querem o Evangelho, que querem conhecer Jesus, é diferente. É diferente. Então, esta sim. Né? Mas haverá de haver esforço. Tem que haver essa busca para ser escolhido. Com certeza. Não pode ser um apenas, como está escrito, um ouvinte. Tem muitos ouvintes. Gosto de ouvir. Até por ali também. Daqui a pouco eu já não gosto mais. Enjoa, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Quer ver uma coisa? Eu jogava ping-pong. Eu jogava aquela sinuca, mini snook, sabe como é que é o nome daquilo? Eu chegou a um ponto que eu não evoluía mais 1 milímetro. Era sempre os mesmos erros, as mesmas falhas, mas desisti. Eu não crescia naquilo. Eu não conseguia ir além daquilo. Chegou a um ponto que trancou. Trancou o ponteiro, não foi mais, larguei de mão. Eu queria, se tivesse evoluindo, eu ia continuar, né? E assim muitas pessoas, sabe? O que acontece? Elas vão ouvindo, sabe? Mas como o mundo cobra muito e as coisas do mundo, ela vai esfriando na fé. Ela vai esfriando e aí, essa conversa aí já estou cansado dela. Claro, não põe em prática, não pratica. Nem tem isso como ideal. O evangelho que eu creio e que eu anuncio é para aquelas pessoas que têm o evangelho como ideal. Como ideal. A minha meta é me formar
no Evangelho de Cristo Jesus, me formar e me informar, para que o Espírito Senhor venha sobre mim e me instruir, me ensinar todas as coisas. Então eu estou aqui escutando, sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco, porque a minha meta é chegar no muito. É ouvir dele próprio, que ele fale ao meu coração, que eu chegue a esse entendimento, que eu chegue ao conhecimento dele. Esta é a razão de pregar o Evangelho. Não apenas para ouvir e para conservar. Ninguém vai se conservar. Não vai. Eu creio nisso. Ou está sempre crescendo ou sempre morrendo. Ou a pessoa está crescendo ou está decrescendo. Não existe. Não existe. A pessoa está esfriando. Ou ela está aquecendo. É que nem carregar um celular. Tu põe ali o carregador no celular, tá? E vai, tu passa uns minutos, vai lá, tá igual. Isso aqui não está funcionando. Ainda quando vê, tá até. Então não está funcionando. Tu tem que colocar o carregador ali e ver que a bateria tá enchendo. É. Aí não, tá completa. Tá com toda a carga. Ah, tá. E assim nós também. Se estamos aqui, reunidos, unidos, eu creio que então o que acontece? Agora cada um tá com a sua bateria aí ligada, né? Tá ligada. Então veja, quando a pessoa tá ligada de boa vontade, pode ser que toda live você consiga uma palavra. Ótimo. Olha, o pastor falou, mas olha, captei uma palavra. Este é o meu testemunho. Muitas, eu ia nas igrejas, para cá e para lá, e a vida toda. Eu ficava lá atento, às vezes uma palavra só. Já, glória, uma palavra. Às vezes nem uma palavra, mas através daquelas palavras que eu ouvia lá, eu recebia outra, o entendimento de outra coisa. Quantas vezes isso? Quantas vezes? Mas graças a Deus eu ia de todo o meu coração. Com essa, né? Como um pescador, vou lá, quero um peixe grande, mas também quero encher o balaio de peixe. Mas se não der, vou ficar contente com o que eu pegar. Ah, tá, salvei a pescaria. Estou levando um peixinho. Então veja, assim também nós temos que ir para frente para escutar, pensando nisso. Bom, se o Senhor Deus não falar diretamente pela boca desse homem aí, ele vai falar de outra forma. Mas eu estou aqui para ouvir, eu estou aqui para ouvir ele, o Senhor Deus. Às vezes o Senhor usa ele para falar comigo, ou quem o Senhor quiser. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Quando a pessoa vai assim buscar a Deus, pode ter certeza, ela não vai voltar de mão vazia. Não vai. Ela vai voltar com a bateria carregada. Ela vai voltar fortalecida. Muitas pessoas me disseram, fala abobrinha. Não gosto dessa pregação. Eu não gosto de pastoreio. Quanto eu já ouvi disso? Vai em paz. Tudo bem, tranquilo. Né? Não estou falando para agradar ninguém. Porque veja, eu tenho dito isso. Olha bem, para mim entender a Bíblia, o Evangelho, eu preciso estar no mesmo espírito do escritor. Porque é o Espírito do Senhor que inspirou o escritor, que escreveu o Evangelho. E tem que inspirar também o leitor. É o mesmo Espírito. É o mesmo. E assim também, o pregador é a mesma coisa. Se eu estou pregando pelo Espírito do Senhor, só serei entendido, só entenderá quem estiver ouvindo pelo Espírito do Senhor. Senão não vai entender. E não vai gostar, vai detestar. Vai detestar. Agora, quando a pessoa está lá para ouvir pelo Espírito do Senhor, se não falar diretamente da minha boca, de outra forma ela vai ouvir, ela vai entender. O Senhor Deus vai fazer ela abrir o entendimento de outra coisa. E eu sei, isso é experiência própria. Quantas vezes me aconteceu isso, para a glória do Senhor Deus? Quantas vezes? Mas o segredo, diríamos, é esse. É a pessoa ir de bom coração. Eu quero ouvir. Que o Senhor fale comigo, porque eu quero crescer grandemente. Eu quero me tornar um homem semelhante a Cristo Jesus. A estatura do homem perfeito. Quando eu jogava bola, eu tinha meus ídolos. Que eu queria ser igual àquele outro. Quando eu estudava também, tinha professores que eu admirava. Puxa vida, o dia que eu for igual a esse meu professor, eu vou me dar por satisfeito já. Poxa vida.
É. Então veja, todos nós temos o pedreiro, o marceneiro, o carpinteiro, um médico, o aluno vai admirar, bah, o dia que eu for que nem o meu professor, bah, olha, o dia que eu for um engenheiro igual ao meu professor, esse e assim por diante, né? Todos nós. Então o cristão ele tem um modelo, qual é que é? Cristo Jesus, né? Não, não é assim que o apóstolo Paulo disse? A estatura do homem perfeito, do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ele é nossa meta. E ele se deu por modelo. Né? Olhem para mim. Né? E ensinou como fazer isso. Como fazer isso. Para e passo. Né? Começando para negar tudo. Deixar tudo. As condições são essas. Ou não deixam nada, que é claro, vão se cansar, vão se enjoar, vão se enojar, vão procurar outro lugar, vão ficar com coceira no ouvido, vão querer ouvir profecia, vão ter que buscar algo para dar sentido para sua vida, para sua fé. Né? É o que fazem, é o que fazem. Eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação é que as pessoas cresçam espiritualmente, cresçam e conheçam a Ele. É, e é muito sério isso, é muito sério. Veja como as pessoas se preocupam com as coisas do mundo. Veja como se preocupa. Olha, vamos tocar de novo no assunto. Com o falecimento do nosso amigo lá, o Sérgio, né, em Santa Maria, realmente foi como um vácuo, assim, sabe? Um vácuo. Por quê? Porque havia muitos projetos, né? Nós tínhamos uma parceria, sabe? E agora mesmo ali, né, ali agora, amanhã tá para vir uma visita que estava combinado com ele de vir já. Ele estava ansioso para vir, ficar uns dias aqui, no acampamento ali. Ele estava ansioso, muito ansioso. Queria ter vindo várias vezes. E eu agora imaginando, poxa vida, como ele estaria feliz agora. Ele gostava muito de pêssego. Estamos fazendo uma plantação ali, com certeza. Ele estaria feliz. No entanto, acabou. Todos os projetos que havia na vida dele, para ele, para a casa dele, para os amigos, com os amigos também, sabe? Então veja, tudo isso acabou, acabou, né? Sem ser concluído. Veja que até uma fala, eu não faço isso, mas o correto é ter a introdução, o desenvolvimento, o fecho, o encerramento, né? O prólogo, o desenvolvimento do assunto, o epílogo, eu vou indo, né? A vida também a gente quer que seja assim. Ela tem um início, um meio e um fim. Chegar e concluir todos os seus planos, seus projetos e então encerrou com chave de ouro, né? Encerrou, né, a contento, conseguiu realizar todos os seus projetos. Agora, quando vê que uma pessoa na metade, no meio da sua vida, dos grandes sonhos, grandes projetos, tudo é interrompido, parou aqui, tudo ficou inconcluso. É, puxa vida. Então isso é uma morte assim bem dramática, bem triste, na verdade, com certeza. Porque não houve uma conclusão, um encerramento, um fecho. Sabe? Então foi no meio, né? Como que um acidente, sabe? Misericórdia, né? Então por isso veja que as pessoas não estão preparadas. E essa tem sido a minha luta, porque essa é a luta do Evangelho. Nós temos que estar preparados com os nossos projetos todos voltados para Cristo Jesus, guardando a nossa vida e não a nossa vida no corpo, porque essa aqui, qualquer momento, é momento para ela partir. Ninguém vai perguntar: tu está pronto para ir? Posso te chamar agora ou tu quer que dê mais um prazo? Não, não tem, ninguém sabe. E se soubesse, certamente seria muito pior. Seria pior. Tem pessoas, parece que sabem. Que algumas pessoas eu conheci que elas ficaram doentes, bem doentes, e pegaram e já fizeram todo o esquema. Eu conheci uma pessoa que ela chegou a se chamar lá, certas pessoas, olha, façam isso, 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 porque eu estou sentindo, eu sei que daqui eu não saio, tenho poucas horas de vida e deixou tudo certinho. Deixou, verdade. Eu sei. É. Aham. E outras pessoas também. Já deixo tudo preparado. Mas tem outras que não. Tem outras que não. Acredito que vão voltar, vão continuar e às vezes não voltam. Né? E assim muitos jovens também. Muitos jovens. Veja, eu sei que isso já não causa mais nenhum efeito, mas vou falar igual. As guerras. Aqueles jovens lá, veja. A maioria é jovem.
cheio de sonho, de plano. Noivos, recém-casados, outros namorados, e que vão para lá pensando que vão voltar ou vão servir o exército, não é tudo em paz, tá bom, não vai ter guerra, e daqui a pouco até mesmo nas manobras acontece um acidente lá e termina os sonhos todos sendo sepultados, todos, né? Para grande pro desespero dos pais e dos amigos e enfim, quantos e quantos e que quantidade grande de pessoas assim. Por isso que Jesus disse, ele disse que nós temos que estar preparados para não e que a nossa vida não seja interrompida abruptamente, que venha como um ladrão, que venha como um ladrão, né? Porque como ele disse, ninguém sabe a hora, ninguém sabe. E aí é sem misericórdia, é sem misericórdia. Então por isso é muito interessante que a gente se dê por avisado e repense e reavalie o que nós estamos fazendo. Onde está o foco da minha vida? Onde está o foco? Sem colocar o coração nessas coisas. Eu lembro que eu plantei uns pés de videira aqui, de parreira, e cuidei, para que não morresse, como eu faço sempre com todas as plantas. Com mandioca, com aipim, como queira, com alho, com cebola, com tempero, com verdura. Eu cuido assim, para que não morra, para que os insetos não, né? Mas também sabendo que pode se perder tudo daqui a pouco. Pode se perder tudo e não pode colocar o coração nisso, de forma nenhuma. Tem que cuidar com todo zelo, com todo, não vou dizer com todo amor, né? Mas com todo zelo tem que cuidar, mas sabendo que também daqui a pouco pode não ter nada mais. Vem uma criação ali, um inseto, alguma coisa e devora tudo, aí vai ficar o quê? Vai se desesperar, vai ficar amaldiçoando? É, misericórdia. E assim são as vidas. Então veja, se tem algo que nós temos que cuidar, e cuidar muito, é a nossa vida. Ele alertou isso. Alertou isso porque a gente não sabe a hora que ele vai nos chamar. Não vai esperar concluir os nossos planos, nossos projetos. Então é preciso que a gente esteja andando com essa consciência. E se eu for chamado hoje? Por isso já preguei, já foi falado pelo Espírito do Senhor muitas vezes de muitas formas, que nós temos que estar preparado, o cristão tem que estar preparado para qualquer momento. A condição de esperar Cristo Jesus é só uma. É estar com as malas prontas para embarcar a qualquer momento. Não tem como. Então a pessoa que se converte a Jesus, ela tem que estar sabendo. Ela tem que estar sabendo, eu posso ser chamado como esperando ele. Ah, mas ele não vem, para com essa conversa. Isso aí, desde que ele partiu, ele ficou dizendo que vinha, as pessoas já falam de 2000 anos, ele não veio. E todos foram. E todos foram. E bem-aventurado e feliz aqueles que esperaram. Com certeza, os que esperaram não perderam nada. Os que não esperaram, esses perderam. Perderam tudo. Com toda certeza. Aqueles que ficaram esperando Jesus, claro, como ele disse, o apóstolo Paulo disse, aquele que não quiser trabalhar também que não coma. Porque também não é assim, né? Eu vou ficar esperando, eu não vou plantar pêssego porque Jesus vai voltar antes, nem chegar a comer o tal de pêssego. Né? Tem certas plantas que eu fico pensando de plantar, sabe? Por exemplo, pinhão. Eu vou plantar, para comer dos frutos do pinhão é 40 anos, não sei se já tem um enxerto para ele. É 40 anos. É. Aí eu plantando agora, eu vou lá comer quando tiver 100 anos. 100 anos. Ah, bom, não sei. Até lá pode ser que. É. Tô brincando, gente. Mas tem que plantar pensando em que outros comerão. Não pensando em mim. Alguém tem que plantar. Porque alguém plantou também no passado. Então, mas o certo e a sabedoria ensina que nós temos que estar pronto para a hora que Jesus voltar. E se ele não voltar, beleza, sem problema. Estamos esperando e a hora que ele nos chamar, nós estamos de prontidão. Dizer, ó, eu não fui. Não é assim que acontece? Às vezes a pessoa assim, eu vou passar na tua casa. Daqui a pouco vem assim, não vou passar, tu vem até aqui. Tá bom. Tô te avisando que tu passa aqui, porque eu não vou ter tempo, não sei o que, não vou poder, tu passa aqui em casa. Tá bom. Ih, quanto me aconteceu isso?
Quanto que me aconteceu? Desculpe a nossa falha. Quantas vezes aconteceu isso? De eu estar esperando uma pessoa e receber uma ligação, um aviso, ó, tem que ir lá, vamos lá. E assim também, estou esperando o Cristo Jesus e ele diz, não, não vou ir ainda. E ele chama, é tu que tem que vir. E agora? Ah, meu amigo. Ah, mas eu não tô, eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu não posso. Bom, se tu não quiser, eu vou te chamar igual aí. Agora daí eu não sei, né? Já que tu não quis vir, aí eu não sei qual será o teu destino. Eis a questão. Eis a questão. Então, por isso é interessante nós estarmos de sobreaviso. Porque para garantir essa vida aqui, todo mundo sabe como é que faz. Agora, para garantir a vida eterna, aí tem muito rolo. Muito rolo, muita enganação, muito atalho, muito descaminho, muitas setas indicando aí, apontando falsos caminhos. É o que mais tem. Horrivelmente. É o que mais tem. Então, digo, repito, que os que estão me ouvindo nessa noite estejam nessa busca, como o pescador que foi para pegar muito peixe, mas também se dá por satisfeito se ouviu só uma palavra que serviu. Glória a Deus por isso. Quer dizer, eu ouvi muita coisa, mas tem uma só que essa sim eu sei que foi para mim. E eu agradeço a Deus e me dou por satisfeito e recebi o alimento que eu buscava. Não aquilo que eu queria, mas o que eu precisava. Amém? Glória a Deus. Com certeza. Tem muito mais, teria muito mais coisa e algumas ficaram ainda não muito esclarecidas, mas vamos indo, vamos refletindo e o Espírito Senhor certamente é aquele que nos ensina todas as coisas e esta pessoa que tem sede, que tem fome, será saciada. Ele disse e a palavra não falha. Glória a Deus. Amém? Grande abraço, fiquem na paz no amor de Cristo e sempre, então, alerta. Desculpe, mas ontem era para ser a live, mas por conta também de uma fatalidade, claro que era uma pessoa que já estava bastante enferma, até mesmo gravemente enferma, então que faleceu, um irmão do nosso, um irmão aqui que frequenta conosco, que participa, lá em Ametista, então nós tivemos que ir, né? E voltamos, então chegamos aqui, era já 8:30 da noite, mas por aí 9 horas. Então foi transferido para hoje, mas por questões também de força maior, alheia à nossa vontade. Amém, gente? Mas estamos aqui sempre para servir, servir e servir de todo o coração. Amém? Glória a Deus, servir ao Deus Altíssimo e servir aos irmãos da melhor forma possível. Nem sempre conseguimos, mas a vontade e a intenção é esta. E um dia nós vamos conseguir servir com toda excelência. Quanto mais estivermos ligados e em unidade com Ele, certamente melhor será o trabalho e sairá contento de todos. Tudo isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus. A Ele o domínio, o poder e a majestade para sempre. Um abraço, fiquemos então nessa vigilância. Amém? Um grande abraço.